Muito bem, então a ideia agora é procurarmos caracterizar a representação gráfica da trajetória que um ponto executa em relação a um eixo de rotação. Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que este eixo de rotação será caracterizado por uma reta de nível. Então vamos ter aqui a projeção vertical e a projeção horizontal. Caracterizamos a projeção vertical e a projeção horizontal desta reta de nível, que será caracterizada por um eixo de rotação. Também vamos procurar caracterizar o ponto no qual irá executar esta trajetória circular em relação a este eixo. Então podemos caracterizar a projeção vertical e a projeção horizontal. Então a situação é esta, ou seja, temos que procurar representar a trajetória que este ponto executa em relação a este eixo de rotação. Bom, não conseguimos caracterizar diretamente, até temos uma certa ideia de representação, porque como este eixo ele é oblíquo em relação ao eixo X, mas a sua projeção vertical é paralela ao eixo X, sabemos que esta representação está em verdadeira grandeza. Bom, se está em verdadeira grandeza e o plano que estabelece esta trajetória circular, este plano é perpendicular a esta reta. Então, se ele é perpendicular, quando visualizamos de cima, obrigatoriamente a representação da trajetória ficará perpendicular. Mas temos simplesmente esta ideia, não temos uma clareza da marcação dos limites. Então, o que temos que fazer? Podemos utilizar uma metodologia auxiliar, um método descritivo auxiliar de mudança de plano, a fim de procurar caracterizar esta trajetória. Por que isto? Porque toda vez que esta representação daqui, a projeção vertical está paralela ao eixo X, aqui temos a verdadeira grandeza. Se criarmos um novo plano, no caso aqui um plano vertical, de tal forma que o eixo X seja perpendicular a esta projeção, ao projetarmos este eixo Y neste plano vertical, vamos ter a sua projeção acumulada. E isso vai nos facilitar para representarmos a trajetória, porque se temos a projeção acumulada desse eixo, vamos ter a caracterização de um ponto. Ao termos a caracterização de um ponto, basta representar a circunferência em verdadeira grandeza, que vai nos caracterizar esta trajetória. Então, podemos caracterizar aqui, prolongar este eixo, esta projeção, até o eixo X. E aqui vamos projetar este eixo no plano vertical. Então, marcamos aqui esta distância vertical. Então, ao realizar esta marcação, vamos ter aqui o ponto correspondente e duas linhas. Então, esta distância daqui, que corresponde deste ponto a este daqui, esta medida é esta daqui. Bom, a partir do momento que temos a projeção vertical do eixo, temos a sua projeção acumulada, porque aqui temos em verdadeira grandeza esta representação. Então, basta caracterizarmos agora o ponto. Então, podemos traçar, a partir da projeção horizontal, uma perpendicular ao eixo X. E desta perpendicular, vamos também transferir esta medida vertical. Então, a partir desta medida vertical daqui, podemos marcar diretamente. Então, aqui vamos ter o P, duas linhas. A partir do momento que temos a projeção do eixo e a projeção do ponto P, basta representarmos esta trajetória. Sabemos que o plano que contém esta trajetória é perpendicular ao eixo. E quando o eixo está com a projeção acumulada, a consequência disso é que vamos ter a representação em verdadeira grandeza desta trajetória. Então, caracterizamos diretamente.
Bom, para termos esta trajetória, podemos identificar ela como T duas linhas, ok? Representamos T duas linhas. Podemos dividir a circunferência em quadrantes, porque ao dividir a circunferência em quadrantes, vamos ter alguns pontos marcados nela. E a partir desses pontos, vamos ter uma certa caracterização de pontos auxiliares. Então, podemos dividir aqui em 4 partes, de tal forma que este eixo seja paralelo ao eixo X. Então, podemos marcar esses 4 pontos. E a partir desses pontos vai nos servir de base para a caracterização da trajetória. Então aqui temos em verdadeira grandeza e a partir disso vamos procurar caracterizar no plano horizontal. Então, caracterizamos uma perpendicular ao eixo X que passe por este ponto de referência e também podemos traçar uma perpendicular ao eixo X que passe por este outro ponto de referência. Bom, a partir do momento que temos esses pontos de referência daqui e sabemos que o plano que contém essa trajetória circular é perpendicular ao eixo X, podemos marcar diretamente. Então, se marcarmos do ponto P uma perpendicular a projeção horizontal, podemos estabelecer que esta reta daqui será a projeção horizontal da trajetória circular, ou seja, será uma reta. Então, podemos prolongar esta representação daqui até esta linha de chamada. Com isso, temos a marcação da trajetória circular, que fica caracterizada simplesmente por uma única reta. Então, caracterizamos aqui como sendo T uma linha. A trajetória horizontal fica caracterizada desta forma. Podemos também marcar os pontos auxiliares, porque esses pontos auxiliares vão nos servir de base para descrever também a trajetória quando visualizamos no plano frontal. Bom, para caracterizarmos esses pontos, da mesma forma, podemos utilizar aqui as linhas de chamada. Então, a partir deste ponto daqui, eu vou caracterizar esta linha de chamada. O que eu tenho que observar nesse ponto? Qual o valor da sua altura? Bom, o valor da sua altura corresponde a esta distância daqui, desse ponto até este ponto daqui. Bom, esta altura estabelecida daqui, vamos ter que estabelecer aqui. O que a gente percebe? Que a altura correspondente deste ponto corresponde à altura do eixo de rotação. Então, obrigatoriamente, este ponto ficará estabelecido coincidente com o eixo. Da mesma forma, este ponto daqui. Qual a altura desse ponto? Então, podemos caracterizar a partir desta linha daqui uma perpendicular e desta perpendicular podemos estabelecer a verificação que a altura também neste ponto é idêntica. Então, marcamos aqui e a partir desta marcação temos um outro ponto auxiliar do quadrante desta circunferência. Então, esses pontos são úteis porque a partir desses pontos a gente irá conseguir representar a trajetória. Bom, um outro ponto é esta distância daqui. Então, podemos verificar esta distância. A partir desse ponto daqui, eu vou traçar uma perpendicular. Já verifico as duas distâncias correspondentes dos dois quadrantes. Então, podemos verificar aqui com a régua ou com o compasso a distância dessa base até este ponto e dessa base até este ponto daqui. Então, com isso, vamos ter a marcação de 2 pontos, de 2 quadrantes. Caracterizamos estes 2 pontos. Bom,
A partir desses pontos, a gente pode caracterizar a representação. Então, caracterizamos aqui, deste ponto até este ponto daqui, e verificamos a sua distância estabelecida. Então, a partir desses pontos, dessas marcações, aqui eu posso transferir esta linha de chamada, e a partir desses pontos a gente pode caracterizar a trajetória. Então, a trajetória, ela terá uma distorção no eixo X, tá? Porque como se trata de um plano vertical, a distorção se dá neste eixo X. No eixo correspondente, no eixo Z, não teremos distorção, ou seja, esse valor correspondente daqui será idêntico a esta altura. Não temos distorção com os valores de elevação. Então, podemos caracterizar essa trajetória. A trajetória estabelecida que passe por esses quadrantes e, além disso, vai passar pelo ponto P. No caso, esta representação denominamos de elipse. Então, vamos ter a caracterização de uma elipse que vai se dar, ou seja, a projeção estabelecida de uma trajetória circular, dependendo do posicionamento do eixo, vamos ter uma representação elíptica. Bom, para representar a elipse, podemos utilizar diversos procedimentos geométricos, existem várias formas de estabelecer esta representação. Podemos fazer circunferências concêntricas e, a partir das circunferências concêntricas, caracterizar a elipse. Ou até mesmo utilizar um gabarito de elipse com um diâmetro menor e um diâmetro maior, a gente consegue representar diretamente. Ou manualmente, podemos representar a elipse, mas para se dar uma ideia da representação da trajetória. Ou podemos utilizar diretamente um determinado software, seja AutoCAD, um software para a área de engenharia, que nos permite caracterizar diretamente, sabendo simplesmente a questão dos eixos, seja o eixo maior e o eixo menor. Mas a ideia aqui é mais para conseguirmos visualizar a trajetória que um ponto executa ao redor de um eixo de rotação.